Em tempos de guerra, a gente tá lá grudadinho nele. Você não acha que é a hora que ele mais gosta? Não é a hora em que ele fala, agora meu filho tá quebrantado o suficiente pra trabalhar nele, o que eu preciso que ele faça? Bom dia, tudo bem, pessoal? Hoje é segunda-feira, o diazinho tá meio cinza aqui em São Paulo. Mas bora, porque a gente não age pelo que a gente vê. A gente age pelo que a gente acredita. E hoje eu quero falar uma coisa muito interessante. A palavra do Senhor, ela é surpreendente, né? Tem momentos que a gente acha que existe algo óbvio a ser feito diante de uma situação e a palavra vem e fala, não, a saída é essa. Ou quando você tá triste e a palavra do Senhor fala, você tem que cantar. Quando você tá acontecendo tanta coisa ruim ao seu redor e a palavra de Deus fala, adora, canta, exalta. E a dinâmica do reino de Deus, ela é totalmente diferente da dinâmica do reino daqui, natural, do mundo. Então, realmente, a gente se surpreende, porque o Senhor sempre fala, não sempre, mas muitas vezes fala, pra gente fazer o oposto do que a gente imaginaria. E hoje eu quero compartilhar uma palavra, né, um versículo que tá aqui em Tiago, que nós estamos diante de uma contradição como essa. Então vamos lá, eu quero ler Tiago 1, capítulo 2. Amigos, quando lutas e aflições os atingem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai e com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam, quando oram, são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Olha que interessante. Quando a gente está diante de um problema, a orientação que o Senhor nos dá é: fiquem felizes. Esquisito, né? É uma dessas contradições que eu disse. Quando a gente está diante de um problema, diante de uma situação difícil, a primeira coisa que a gente pensa é o oposto a isso. Eu não penso em estar feliz quando eu vejo um problema. Mas isso é o que a palavra de Deus em Tiago fala. Fique feliz quando você tiver um problema. E eu fico refletindo sobre isso, sabe? Porque ele fala assim, vocês verão como a fé será fortalecida, como terão forças para continuar até o fim. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer se relacionar com seus filhos. E o que acontece? Quando a gente passa por um problema, é esse o momento que nós, seres humanos, sem vergonha que somos, buscamos a Deus. É isso que acontece. Os problemas nos aproximam de Deus muito mais do que o tempo de alegria. Porque é o seguinte, pensa um país que está em guerra. Quando um país está em guerra, ele está em estado de alerta. Ele está com o seu exército preparado, ele está com as armas todas, o seu estoque de armas arrumadinho, ele está cuidando do seu espaço aéreo, ele está com os seus generais, seus comandantes em alertas, todos preparados para o primeiro ataque do inimigo, ele vir lá e rebater, se defender ou contra-atacar. Mas em tempos de paz, todos estão relaxados. É que nem quando o menino vai se alistar aos 18 anos. Ele vai, tem aqueles que se alistam, tem aqueles que são selecionados, mas tem aqueles que estão em reserva. Ou seja, a pessoa que está em reserva, ela está relaxada. Aquele que, em tempo de paz, a gente tem um tipo de atitude, e aqueles que estão em tempo de guerra, têm outro tipo de atitude. E o ser humano é assim. Em tempo de guerra, ele se aproxima de Deus. Em tempo de bonança, ele relaxa. E aí, às vezes pula o devocional, arruma um programa para fazer no final de semana e não vai para a igreja. Pensar, hoje eu não preciso orar, eu não tenho para que pedir, né? Ou até esquece que não tem o que agradecer. Mas esse é o detalhe. Em tempos de guerra, a gente sempre está aos pés do Pai. E nosso Deus é um Deus de relacionamento, como eu comecei dizendo. Então, em tempos de guerra, a gente está lá grudadinho nele. Você não acha que é a hora que ele mais gosta? Não é a hora em que ele fala, agora meu filho tá quebrantado o suficiente para trabalhar nele, o que eu preciso que ele faça. É agora que ele está quebrantado o suficiente para eu tratar o caráter dele. É agora que ele está quebrantado o suficiente, disposto a me ouvir. Porque quando ele tá relaxado, com tudo bem na vida, ele vai vivendo a vida e nem me procura. Atire a primeira pedra, que é em tempos de paz, não pula uns 2, 3 dias de oração. Mas quando tá em tempo de guerra,
Ora 3, 4 por dia. Nós somos assim. E o nosso Pai, aquele que nos fez, sabe que nós somos assim. Nada como um probleminha pro nosso filho vir atrás de nós. É a mesma coisa. O filho, você tá ali no parque, sentado, olhando seu filho no playground. E tá lendo um livro. E a criança tá lá, brincando. Sobe, desce no escorregador, não sei o quê. Seu filho fica indo até você enquanto ele tá se divertindo? Não, ele tá distraído. Mas é só ele cair e ralar o joelho que ele corre até você. A gente faz igualzinho. É só a gente cair e ralar o joelho que a gente corre pra Deus. E Deus sabe a medida daquilo que ele vai expor a gente, ao problema que ele vai expor a gente, porque ele quer a gente correndo pra ele. É isso. Então, às vezes, em vez da gente interpretar isso como um grande problema e que o Senhor deixou eu, filha dele, passar por isso, fala assim, não, meu pai me quer. Veja pela perspectiva de Deus. A Cláudia não vai me procurar se ela não tiver com problema. E eu quero ela do meu lado. Eu preciso trabalhar na vida dela para que ela cresça. Então eu vou expô-la às situações em que ela vai crescer e vai me procurar. E vai me procurar para isso. Porque aí fala, saibam que isso é um presente especial quando as lutas e aflições te atingem em cheio. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. É nesses momentos de aflição que a gente cresce. É nesses momentos de aflição que a gente amadurece. É nesse momento de aflição que a gente deixa o coitadismo de lado. Em que a gente toma posições. Porque quando tá tudo bem, a gente só segue o fluxo. E o Senhor não nos fez para a gente só seguir o fluxo. Ele não, tanto é que nós somos filhos dele, somos cidadãos do reino, mas a gente não pode esquecer que nós somos um exército. Que a gente está em guerra o tempo todo. Mesmo que aparentemente esteja tudo bem. Vamos pensar lá na guerra da Rússia com a Ucrânia? Gente, se a gente parar pra pensar, aquele povo tá em guerra há 2, 3 anos. Tem bombardeio todo dia? Não tem. Mas a guerra não acabou. Então aquela aparente paz que está em volta é só uma maquiagem, é só uma neblina. Porque a guerra ainda não acabou. Enquanto Jesus não voltar, a nossa guerra não acabou. Mas a gente deixa se iludir pela aparentemente paz que está ao nosso redor e acha que a guerra parou, acabou. Mas nós estamos em guerra. Até Jesus voltar, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra Satanás, nós estamos em guerra contra o pecado. Nós estamos em guerra contra esse governo do mundo. Contra tudo que se opõe ao reino de Deus, nós estamos em guerra. E a gente não pode relaxar. E por isso a gente precisa tomar cuidado. Porque além de tudo, a palavra de Deus fala, quando você vê um problema, fique alegre. E segundo, não reclame. Porque eu lembrei aqui o seguinte, gente, em Coríntios 10:10, olha o que o Senhor fala sobre aqueles que se queixam. Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o anjo destruidor. Qual é o contexto aqui, gente? Paulo está falando do povo lá no deserto, quando ficava reclamando. Aqui foram, quando o povo de Israel estava murmurando, o Senhor mandou serpentes para que picassem eles. E ele fala o seguinte, não ponham o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas cobras. Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o anjo destruidor. Além de tudo, a postura que Deus espera de nós quando a gente está diante de um problema é, fiquem felizes. Sorriso no rosto. 2, não reclama, porque a coisa piora. Ele manda o anjo. Passa pela prova, como aquela música. Eu passo pela prova dando glória a Deus. É isso que Deus espera de nós. Não é fácil. Quando minha mãe passou por tratamento do câncer, em momentos em que ela não tinha plano de saúde. E teve momentos, ela fazia o tratamento no interior, lá em Jaú, 3h30 daqui. Então a gente ia a cada 15 dias pra lá. Mas qualquer intercorrência que ela tivesse, a gente tinha que ter um hospital aqui. E a situação dela era delicada. Então, sem plano de saúde e com situação delicada, em São Paulo, pra onde você correria? Santa Casa. É ali que estão os professores universitários, é ali que estão as pessoas que ensinam médicos. Então eu levava minha mãe ali. Só que, gente, a situação daquele hospital é um caos. Você chega no PS, independente da hora, tem gente deitada no chão, tem mendigo que chega e fica ali na porta para poder ter um toalete para usar. As pessoas, elas estão cansadas, elas deitam em bancos para aguardar um atendimento que elas não sabem quando vai acontecer.
E eu entrava ali e falava, Senhor, eu preciso que a minha fé esteja no ápice. Eu preciso que... Ali parece cenário de guerra e o Brasil não está em guerra. Mas aquilo te lembra a realidade do mundo. Ali te lembra de sair do mundo cor-de-rosa que a gente vive. A gente vive no mundo cor-de-rosa. Sabe quando Satanás olha pra Deus e fala o seguinte, Jó, você também... Por isso que Jó não reclama, por isso que Jó é o seu bonitinho, porque você mantém ele numa redoma. Gente, a gente vive numa redoma. A gente vive num castelinho de cristal maravilhoso. Tem muita luta ao redor da gente. E eu chegava lá, eu dava de cara com essa realidade de tantas pessoas. E eu falava, Deus, o que tá acontecendo aqui? Por que eu tô aqui? E o que eu fazia? Na hora que eu entrava na Santa Casa, eu entrava em jejum. Não importa. Por exemplo, eu fui jantar 7 horas da noite e precisei levar minha mãe pro hospital 5 da manhã. Eu nem tomei café, saí correndo, peguei bolsa e levei ela. Eu entrava em jejum. Porque eu falava, eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias. Eu preciso dar apoio pra minha mãe. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu tenho promessas na palavra em que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele está ao meu lado quando eu passo pelo vale da sombra e da morte. Eu não vou temer mal algum. Mas o que acontece? Ser humano fraqueja. Ser humano se deixa seguir pelo que vê e não pelo que crê. E é isso que a gente faz. Então eu entrava em jejum. Gente, a graça que Deus injetou na minha vida durante o tratamento da minha mãe foi uma graça surpreendente que hoje eu sinto falta. Porque as pessoas, eu lembro de prima minha falar assim, Cláudia, você tava num outro nível, assim, de fé, num outro nível, que quando a sua mãe faleceu, o receio que a gente tinha era você despirocar. De certa forma eu despiroquei. Luto não é fácil. Raquel tá aqui pra não deixar eu mentir. Mas eu sinto falta daquela adrenalina de graça que o Senhor injetou em mim para eu poder sobreviver aquilo. Então quando eu olhava as pessoas deitadas em maca, as pessoas passando mal, tomando soro sentada, atrás de uma cadeira, lá não tem copo. Aí a gente percebe, é enxergar o favor de Deus naquele momento. É um desafio. Mas a minha mãe nunca saiu de qualquer hospital sem ser assistida. A minha mãe nunca saiu de qualquer hospital, seja aqui em São Paulo, lá em Jaú, sem receber o tratamento que ela precisava, sem receber os remédios que ela precisava. E aí, eu vi a mão de Deus. Eu voltava de 48 horas de jejum dentro da Santa Casa, dormindo no banco do carro, enquanto a minha mãe estava num lugar onde eu não podia acessar, recebendo alguma medicação, sorrindo. Gente, que coisa doida. Por quê? Porque o Senhor me ajudava a enxergar o cuidado dele naquele lugar. E eu ainda saía de lá dando testemunho. Gente, às vezes eu falo assim, eu acho que as pessoas que conviveram comigo aquele tempo falaram assim, a Cláudia tá doida, cuidada. Mas coisas espirituais se discernem espiritualmente. O Senhor abre os seus olhos espirituais de tal maneira que você enxerga o cuidado dele em meio ao caos. Então, a oração que a gente tem que fazer nesse tempo é, Senhor, ok, eu tô passando por isso. Qual é a lição que eu tenho que aprender com isso para que isso seja como um band-aid sendo tirado? Rápido, doloroso, mas proveitoso. É isso. Eu aprendi tanto ali. E hoje, tanto do que eu vivo espiritualmente, eu aprendi lá. Eu aprendi a enxergar o cuidado de Deus. Porque assim, minha mãe sofreu, gente. Uma das coisas mais tristes que eu tive que assimilar no luto foi o sofrimento que ela teve. Mas, gente, o Senhor cuida dos seus. O Senhor não dá um sofrimento além das nossas forças. Minha mãe era uma mulher extremamente forte. Ela sofreu. Mas o Senhor não deixou ela sofrer além do que ela aguentava. Eu vejo pessoas ao meu redor que morreram de câncer e que passaram 8 anos lutando com aquilo para depois então falecer. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor abrevia o sofrimento do justo. Que o Senhor afofa o leito do justo. Que leito é esse, gente? Será que é o leito de depois de você comer uma feijoada e deitar e dormir depois do almoço? Ou é o leito do sofrimento? É o leito do sofrimento. Que o Senhor afofa. Que isso é maravilhoso de ver. O cuidado do Senhor. Afofando o leito do justo. Então a gente consegue enxergar a bênção do Senhor. O cuidado do Senhor em meio ao sofrimento. E depois ver que hoje, depois de eu ter passado por isso ao lado dela, aprendi tanto. E mesmo na ausência dela,
Eu vejo o legado que ela deixou, que eu aprendi com o meu sofrimento e o sofrimento dela. Porque eu gosto de falar assim, gente, vamos aprender com o erro alheio, vamos aprender com a circunstância que o outro tá passando. Vamos aprender, não só com o nosso. É ruim aprender com o nosso sofrimento. Vamos aprender com o do outro também. Que a gente vai aprender. E aqui, como diz a palavra do Senhor, vai gerar perseverança, vai gerar amadurecimento. Então vamos nos expor ao sofrimento como se fosse algo pedagógico, em que a gente aprende. É como se quando a gente tá lá no colegial e tem aula prática, eu não tive isso, mas a gente vê em filme, vai, que eles vão lá em aula de laboratório, abre a ranzinha, vê onde é o estômago, vê não sei o quê, ou alguém, um estudante de medicina que abre o corpo, enxerga ali. Será que a gente tá ali vendo aquilo? Vamos aprender na prática. Toda vez que a gente tem uma aula prática, a gente aprende mais. Não só aquela aula em que a gente está sentado na carteira. É como quando a gente vai na igreja e está aprendendo por meio da palavra. A gente está ali, tá fácil aprender. Você tá ali, você pega a tua caneta, seja crente nerd, tá? Pega a tua caneta, aí vê o que o pastor falou, anota as palavras-chave, as frases de impacto. Ali a gente aprende. Mas uma aula prática a gente aprende muito mais. E Deus que nos fez sabe muito bem disso. O momento de quebrantamento que um sofrimento traz é o prato cheio para Deus nos ajudar a aprender. Então isso é o que eu queria compartilhar hoje. O sofrimento é pedagógico, por mais ruim que seja. Vamos pensar que a gente está numa aula de laboratório, nem na escola, aprendendo na prática algo. E o que a gente na prática aprende é muito mais proveitoso daquilo que a gente aprende na teoria. Então, já que a gente está ali, vamos aprender e vamos perguntar para o Senhor, o que eu preciso aprender aqui com esse sofrimento? Eu aprendi isso na prática. E a gente não vai conseguir se livrar disso. Porque o Senhor falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Essa é uma realidade maravilhosa. Então vamos agradecer ao Senhor. Não vamos murmurar. E vamos falar, Senhor, eu vou passar por isso porque eu vou crescer com isso. Eu vou aprender com isso. Então vamos orar, gente? Senhor Deus, nosso Pai querido. Eu quero te agradecer, Pai. Porque apesar da gente ver supostas contradições na sua palavra, a sua palavra não se contradiz. Mas as contradições às vezes estão nos nossos sentimentos, naquilo que a gente aprendeu com o mundo, mas que não é a cultura do teu reino. Pai, a tua palavra diz que o teu filho aprendeu obediência por meio do sofrimento. Nem teu filho o Senhor poupou do sofrimento, porque o Senhor sabe que essa é a forma que a gente aprende. Então nós sabemos, Pai, que essa é uma lição que a gente vai aprender. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo nos auxilie a lembrar nos momentos de aflição que essa é uma oportunidade para a gente chegar mais a ti e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque a aula prática produz mais efeito. E o Senhor sabe muito bem disso. Pai, fica conosco durante essa semana. Nos dê graça, nos dê força para passar por toda e qualquer dificuldade que nós temos. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, para a gente chegar ao teu favor em meio a tudo. Porque eu sei que Ele está ali. Eu sei que o teu favor, a tua misericórdia, a tua bondade, elas nos perseguem. E isso é incrível e maravilhoso. Quero te agradecer, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.